Olha lá, então nós temos aqui, ó, o volume de distribuição que a gente falou que era 20% peso corporal. Bom, se o peso corporal se o peso corporal está 70 quilos, isso aqui equivale a 100%, correto? E nós estamos dizendo que o VD ele é igual a 20% desse peso corporal. Nesse caso específico, 20 vezes 70 dá 1.400, dividido por 100 vai dar 14, né? Então, o volume de distribuição é igual a 14 litros. 14 litros em 70 quilos, ok? Em 70 quilogramas. Se eu quiser, como a gente encontra tabelado em muitos locais aí, né, em tabelas, por exemplo, no final do livro do Goodman, lá você tem um montão de volume de distribuição médio dos fármacos aí, é só você dividir 14 por 70. Vamos até fazer isso para poder a gente ficar com esse valor aqui também. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. (14) dividido por 70. 0,2 litros por quilo, tá? Então, já pode colocar assim também, ó, o volume de distribuição é igual a 0,2 litros por quilograma, ok? Então, essa é uma outra maneira da gente expressar esse valor do VD. Beleza. Então, a concentração sanguínea foi, né, depois da distribuição, né? Então, você administrou, esperou a distribuição. Até essas 4 horas aqui, eu disse que não é o ideal, não. 4 horas já está correndo mais eliminação. Então, horas após, né, algumas horas após, ou alguns minutos após a administração, colheu-se, então, uma amostra de sangue e encontrou a concentração de 15 microgramas por ml. Ok, beleza. Assumir, então, que a sua volume de distribuição é esse de cá, né? Peso corporal, calcule a quantidade em miligramas do fármaco administrado. Então, se o volume de distribuição é 14 litros, né? Então, por exemplo, 14 litros. 14 litros é igual a quê? A 14 mil ml. Ok? Se eu tenho 14 mil ml e 1 ml eu tenho 0,15, não é isso? Então, ó, tem 14 mil. Quanto que eu vou ter, quantos microgramas eu vou ter em 14 mil? Se em 1 eu tenho 15. Ok? Então, vamos fazer a conta aqui também, ó. Então, 15. São várias maneiras, né? Provavelmente posso até ter feito de maneira diferente na semana passada. Então, 15 vezes 14 mil igual, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, para que esse valor aqui para 14 mil foi de 210 mil microgramas. Ou, vou cortar 3 zeros, 210 miligramas. Né? Que microgramas é a milésima parte do miligrama. Então, essa seria a resposta. Foi isso que a gente obteve semana passada? Nem sei. Né? Foi isso mesmo. Então tá, beleza. Então, quer dizer, são maneiras diferentes, a gente pode pegar vários caminhos aqui para poder resolver. Muita atenção nas conversões de unidades, daí é fundamental, tá? Beleza, então é basicamente isso, viu? Se eu pedisse, por exemplo, qual que é o volume de distribuição em litros por quilo, vocês tinham que fazer simplesmente isso, fazer a regra de 3, descobrir quantos litros correspondia e dividir, então, pelo valor de quilogramas para poder obter em litros por quilo, né? Se eu quisesse obter isso aqui em gramas, aí vocês tinham que dividir por 100 mil e não só por 100 mil, por 1 milhão, né? 3 zeros mais 3 zeros. Então, teria que ser 0,21 gramas.
Então, são coisas que a gente tem que habituar a fazer. Beleza? Então, esse daqui é desse tópico aí. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Acho que eu tinha colocado. Licinho, Oi. na semana passada eu não consegui assistir a aula toda, aí eu fui fazer esse exercício aí, eu usei aquela fórmula, né, do VD, é igual a distribuição, é dividido pela concentração, e deu o mesmo resultado. Exatamente, mas o que a gente fez aqui? Basicamente isso, né? Então, o D aqui está correspondendo a essa distribuição, né? E o Sim. CP é a concentração plasmática, né? Sim, aí em vez de fazer essas regras de 3, eu fiz a regra de 3 só para o cálculo do 20%, né? Quanto que dá. Isso. E joguei na fórmula, deu certinho. Isso. Dá certinho também. Então, assim, não tem. Vamos só voltar aqui no slide, só para poder mostrar aqui, então, ó, ver, quando a gente fala de. Lembrando, só dar uma passada geral aqui para a gente imbuir aqui do espírito, né? Então, quando a gente fala de cálculo de parâmetro cinético, lembrando, né? A gente tinha mostrado aqui que a gente trabalha sempre com essa fase beta da curva, né? Melhor dizendo, da reta aqui, né? Do pseudo-reta, do log da concentração plasmática por tempo. Essa primeira etapa a gente desconsidera, porque nesse processo aqui estão ocorrendo duas coisas, né? Ainda está havendo distribuição e já começa a ocorrer excreção, com certeza. Nessa fase aqui, eu só tenho, então, né, já houve a distribuição e eu tenho só o período de a excreção acontecendo. Quando eu faço a administração intravenosa, lembrando, eu não tenho a fase de absorção. Então, aqui eu tenho só essa. Então, para eu calcular, por exemplo, a constante de eliminação, eu vou trabalhar com essa fase beta, porque aqui só está ocorrendo eliminação. Nessa daqui eu tenho uma conjugação de eliminação e distribuição. Então, o ideal é trabalhar aqui. Beleza, então quando a gente faz esse cálculo, a gente parte justamente dessa fase beta, tá? Então, volume de distribuição, tempo de meia-vida, o clearance, né? A gente vai sempre utilizar essa fase beta. O volume de distribuição, vocês lembram, eu expliquei, deixa eu ver se tem aqui o desenho, mostrei lá aquele negocinho da sala, né? Vocês lembram, né? Então, entrava uma turminha aqui, né? O método que é utilizado para calcular o volume de distribuição faz com que esse volume de distribuição receba uma palavrinha no meio aí, que é volume aparente de distribuição. Por que aparente? Porque não é o volume real. Muitas vezes a gente vai conseguir volumes que são muito maiores, ou vai descobrir volumes que são muito maiores do que aqueles volumes que a pessoa teria dentro do próprio organismo, né? Até estava vendo um caso aí daquela mulher que foi morta aí pelo marido aqui, né? Em Minas Gerais, né? Que é do cara que é promotor, né? O promotor, o procurador, sei lá, não sei. Sei que ela ficou, né? No laudo lá, ela estava sem sangue, né? E aí falando, né? Que uma mulher do tamanho, do peso dela, tem em torno de 4,5 a 5 litros de sangue. Então, o sangue, né, você tem em torno de, e nesse sangue você tem em torno aí de 3 a 3,5 litros de plasma, que é onde vai haver realmente a distribuição plasmática. E é ali que, nesse plasma, que vai se dosar a concentração, né? Então, a concentração plasmática. A concentração plasmática, ela corresponde simplesmente a essa observação, né, naquele exemplo que eu dei na semana passada, das pessoas que entraram na sala. Eu conto quantas pessoas entraram, eu sei né, a concentração delas na sala. Então, eu extrapolo o volume da sala, no caso, a área da sala, a partir daquilo dos dados que eu tenho. Eu sei quanto eu coloquei na corrente sanguínea. Eu sei quanto tem agora, como que está a concentração nessa corrente sanguínea. Então, eu faço o cálculo ao contrário. Eu penso assim, qual que seria o volume necessário para diluir aquela quantidade de fármaco que eu administrei e obter, então, essa concentração plasmática. Então, nesse caso, a minha noção de distribuição ela é dada de uma forma indireta, por um volume aparente. Ou seja, quanto maior for esse volume,
maior terá sido a distribuição daquele fármaco. Né? Então, indica, né? Porque, só para quem não assistiu na semana passada, né? A ideia aqui era o seguinte: entravam, né, 16 pessoas na sala, tinha um observador externo que estava contando o número de pessoas. No primeiro momento, ele foi lá e contou que tinha uma pessoa a cada 2 metros quadrados. Então, a partir daí, ele calculou a área da sala, né? 16 vezes 2, 32 metros quadrados. Então, ele sabia que tinha uma pessoa a cada 2 metros quadrados, 16 pessoas, 32 metros quadrados. Só que tinha uma portinha, uma janelinha aqui no fundo, que tinha gente escapando da sala. Então, entraram 16, mas ficaram só 8 aqui dentro. O indivíduo veio, não contou de novo as pessoas, mas viu a concentração dessas pessoas na sala. Agora, como tinham saído 8 pela janela aqui, não tinha mais uma pessoa a cada 2 metros quadrados, mas sim uma a cada 4 metros quadrados. Como que foi que ele fez o cálculo dessa vez? Então, ele chegou à conclusão que, se entraram 16, eu tinha uma a cada 4 metros quadrados. Significaria, então, que eu teria 64 metros quadrados. Esse 64 não é a área real da sala. Não é a área real da sala. É a área aparente. Por que aparente? Porque o método que ele usou para poder fazer essa medida de área da sala possibilitou esse erro. Isso daqui, né, quanto maior for dando esse valor, mais significa que mais gente saiu da sala. E é justamente isso que a gente usa na distribuição. Ou seja, eu considero a corrente sanguínea, eu administro, né, eu sei a quantidade que entrou, porque fui eu que administrei por via intravenosa, eu sei quanto que eu encontro no sangue depois da distribuição, e então eu estimo, eu faço um cálculo para poder estimar qual que seria o volume necessário, né, o volume necessário de líquido para diluir aquela quantidade que eu administrei e obter aquela concentração plasmática que eu medi também, né? Então, quanto mais gente sai da sala, ou seja, quanto mais fármaco sai da corrente sanguínea, né, maior terá sido a distribuição, porque também maior terá sido o volume de distribuição desse fármaco. Entendido? Então, essa daqui é um conceito que é importante a gente guardar para não se perder nos outros, né? Então, a dose que foi administrada, né, intravenosa, ela vai ter que guardar correlação com aquela concentração plasmática, né, após a administração. E a partir delas eu consigo, então, calcular o volume de distribuição. Ou, se eu tiver o volume de distribuição, como foi no exercício, e tiver a concentração plasmática, como foi no exercício, eu calculo a dose administrada. Não tem problema nenhum, né? Aqui, hoje, né, na semana passada, eu fiz dessa forma, usando a fórmula. Hoje, eu já fiz de uma maneira diferente. Isso daí vai, né? Você pode guardar a fórmula, e se você entender o conceito, fica fácil também. Você pode usar outros caminhos, você vai chegar ao mesmo resultado. Ok? Eu vou postar hoje, viu, gente? Compromisso. Na hora que a gente terminar aqui, eu subo para o YouTube e coloco o link para vocês lá da aula da semana passada. E essa que nós estamos dando hoje aqui, estou gravando. Na hora que terminar também, eu já ponho ela para codificar. Hoje, no máximo, hoje à noite, ela já está lá também. Bacana? Bom, essa daqui está entendido? Sim, obrigada. Beleza. Deixa eu ver se tinha uma outra questão. Não sei se eu coloquei. Ah, esse exercício aqui. Clínico total de um fármaco administrado por ele. Ah, não, vamos fazer primeiro aquele do gráfico? Tinha um que eu deixei um negócio de um gráfico, não foi? Vocês fazerem um gráfico, tinha uma tabelinha. Sim, está no slide 17. Eu não estou com slide aqui, não. Quer ver? 17, né? Que você falou. Isso. Beleza. Então, em sequência de administração intravenosa de 12 miligramas de um fármaco, amostras de sangue foram colhidas e analisadas em intervalos de 1 hora. Trace um gráfico em escala logarítmica e da concentração plasmática e calcule a constante de eliminação e o tempo de meia-vida do fármaco. Olha só, essa aqui é uma questão bem bacana de trabalhar. Então, vamos lá.
E a concentração, aqui eu estou pedindo para poder traçar um gráfico em escala logarítmica da concentração plasmática. Eu tenho duas possibilidades nesse caso. Ou trabalhar com papel logarítmico, tá? Sabe aqueles papéis logarítmicos, né? Que a gente tem aí quadriculado, tem logaritmo e tudo mais. Posso trabalhar com aquele. Ou eu posso simplesmente fazer o log desses valores que estão aí e já obter, então, deixa eu ver se eu consigo copiar Ctrl C, deixa eu mandar isso daqui para um... Não sei se eu consigo jogar lá no Bambu direto. Ctrl V, deixa eu ver se vai aqui. Eu acho que não vai, não. Espera aí, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, vocês fizeram aí, né? Provavelmente vocês vão me dando os valores aqui e nós vamos fazendo, vamos traçando esse gráfico. Ctrl V, deixa eu só colocar aqui. Salvar. Que a gente sobe para lá. É tanta gambiarra que a gente arruma aqui para esses programinhas que vocês não fazem ideia. Eu vi uma charge ontem, me mandaram, professor antes da pandemia. Entrava na sala e falei assim, alguém me ajuda aqui com esse projetor? Eu quero não saber nem ligar projetor. Agora ele já posta coisa e tal. Então, depois de um ano nessa peleja, está nessa base. Parece piada. Não é só professor, não. Mas o aluno também. Aluno também, né? Quebrando, louco de casa, corre atrás de menino, pede assim para calar a boca. Eu falo que o aluno que mais participou de todo esses anos de pandemia, né? Em todas as minhas aulas, sempre teve foi o cachorro. Sempre tem um cachorro latindo. Alguém abre o microfone, sempre tem um cachorro latindo. Tem mesmo. Eu acho que a Marcela, professora nossa, tem um cachorro também. Toda vez que ela abre o microfone, tem cachorro e passarinho no fundo dela falando. Impressionante como é que... Bom, coloquei aqui o gráfico, então. A imagem, né? Deixar aqui no cantinho. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos fazendo, né? Os logs aqui e vamos colocar... Vocês já calcularam esses logs? A gente ganha tempo. Aqui de 26,5. Vocês calcularam o logaritmo disso? Acho melhor você fazer com a gente, Licinho. Então tá. Neto fica errado naquela atividade sua, viu? Pois é. Aquela outra lá também? Nossa! Caso clínico? Tá, beleza, vamos resolver ele também. Então, aqui é log de 26,5. Aqui, vamos considerar 3 casas decimais. Aqui vai ser 1,423. Beleza. Agora o outro aqui, log. Primeira coisa a ser feita é isso, tá? De 17,5. Então, aqui é 243. O outro, log de 11,5. 1,0600. Vamos colocar 1 aqui, arredondando. O outro é 7, desculpe. Log de 7,6 é 0,881. Arredondando a terceira casa aqui. Esse daqui, log de 5, é 0,699, arredondando. E, por fim, log de 3,3 é igual a... Uma outra possibilidade de vocês fazerem isso também é meter no Excel, ok? Também funciona. Aqui é o seguinte, nesse arredondamento eu vou considerar 8. Bom, bacana. Então, aqui vamos traçar o gráfico. A gente não tem um gráfico. Peraí.
Peraí. Deixa eu abrir um outro programinha aqui que vai ficar mais fácil da gente fazer isso. Que eu tenho régua, tem tudo mais que esse programa aqui. Só abrir aqui. Porque o do bambu, ele não tem, o bambu não tem régua. O outro tem a réguinha, a gente usa régua, coloca quadriculado, fica mais fácil aqui da gente trabalhar. Só que demora a abrir. Bora, jovem, abre aí. Tem uns programinhas bons, mas pesados para poder abrir. Não, agora foi. Tá indo, na verdade. Essa aqui foi de outra aula que eu dei. Essa vocês devem lembrar, ó, né? Isso aqui é daquele processo inflamatório lá, lembra? Aula de processo inflamatório, povo que gosta aí das... Deixa eu abrir uma nova, exclusiva para nós aqui. Beleza. Então vamos lá. Agora vamos fazer o nosso gráfico aqui, né? Vou colocar aqui para baixo. Traçar uma reta aqui. Não é isso que eu queria. Beleza. Aqui então. Aqui então nós vamos trabalhar com o log da dose, tá? Então, vamos olhar a nossa escala lá. Ó. Aqui nós tivemos 1,40. Então, se a gente sair de meio até 1,5, resolve, né? Então, aqui, ó, vamos considerar cada quadradinho desse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é muito reto esse aqui, não, mas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E aqui, então, qual que era a escala lá? Deixa eu ver aqui. É de 1 a 6. Então, a gente pode colocar 1, 2, 3. Pode até ampliar, peraí. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para os números agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o intervalo em horas, né? É isso? E esse daqui é o log da dose. Log da dose. Então, aqui vamos colocar 0, né? Aqui vai ser meio. Aqui vai ser 1.
E aqui 1,5. Não, ficou ruim. Essa escala não ficou boa, não. Espera aí. Deixa eu ampliar isso daqui. Isso construção de gráfica é uma arte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou colocar mais aqui, então. 20. Ups, apaguei em vez de desenhar. Ó, que porcaria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bacana. Então, aqui meio, aqui 1. Vai ficar faltando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deixa eu arredar aqui para o lado. 18, 19 e 20. Aqui seria 2. Só fazer a emenda ali. Beleza, agora vai dar certo. Então tá. Então na primeira lá, ó, né? Então em 1 eu tinha 1,42, intervalo de 1 hora, concentração plasmática. Só que eu fiz ao contrário o gráfico, né? Burro aqui, né? Era fazer a concentração plasmática aqui, né? Cansar de saber que a concentração plasmática é ali e não tem problema, isso aqui é rápido. Essa alteração a gente faz rápido. Concentração plasmática por tempo. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui meio. Meio. 1 e 2. Aqui, então, vamos lá. 1, 2, 3. A borracha tem hora que vai ficar grande demais. 3, 4, 5, 6 horas. Ficou muito bem distribuído, não, porque o ideal era que essa aqui fosse bem maior, ter 2/3 da anterior, mas tudo bem. Vamos colocar aqui e aqui nós vamos apagar o resto. Lembrando, então, nós estamos invertendo esse gráfico aqui, né, que eu comecei errado. Aqui vão ser o tempo em horas e aqui a concentração, a dose em logaritmo da dose. Tá? Beleza. Então, primeira hora eu tinha 1, não é esse, eu tinha 1,42. 1,5, 1,42, mais ou menos aqui. Então, na primeira hora, tá aqui. Tá? Tempo zero, nós não vamos nem preocupar com ele agora, porque é aquela fase alfa, estão lembrados, né? O segundo está 1, 2, 4. Segundo, 1, 2, 4. Segundo, subindo aqui,
1, 2, 4, aproximadamente, se ali é 1,5, aqui vai ser aproximadamente 1, 2, 4, aproximadamente aqui. O terceiro, 11,5. Desculpe. 1, 1, né? Basicamente 1, que ali no gráfico a gente não tem essa sensibilidade toda ali para poder fazer. Então, 3 horas vai estar em 1. A distância aqui do 3 não ficou correta aqui com 2. Isso aqui vai dar zebra. 2 está aqui, na verdade. O 3 vai estar aqui. Não, eu que marquei errado. O 3 está aqui. 3 está aqui. Vou fazer com X aqui para a gente saber qual que é qual. E a outra, vamos lá. 0,8. 0,9, na verdade. 4, subindo aqui, 0,9, aproximadamente aqui. Depois eu venho com 0,7 no 5. 0,7 aqui. E depois em 0,5 em 6 horas. Não, 0,7 não é aqui, né? Vai começar. Isso aqui é meio. 0. Aqui é 1,75. Não pode ser 0,5, é 7 aqui. Aqui vai ser 7 e aqui vai ser 5. Agora vamos apagar os errados aqui. Esse está errado e esse ponto aqui está errado. Esse provavelmente está fora da curva também. Mas o 4 é o que é aqui? O 4 é 0,88. 4. Aqui é 5. Mais ou menos aqui mesmo. Vamos pegar a régua aqui, né? Vamos tentar achar o melhor traço entre eles aqui, né? Gente, lembrando, isso é ciência biológica, não é ciência exata, né? Então, a gente vai tentar sempre achar o melhor ponto entre os pontos da curva aqui. Alguns pontos costumam sair fora mesmo. A gente tem que encontrar aquele que eu consigo fazer coincidir o maior número de pontos possíveis aqui. Beleza, deixa eu fazer de outra cor. Bacana. Tudo bem. Então, vejam bem. Quando a gente pede, então, né, para fazer o cálculo, agora vamos lá. Então, a gente está pedindo, vamos olhar o gráfico aqui novamente, né? Então, se eu quero calcular o tempo de meia-vida, é o tempo gasto para que a concentração plasmática caia à metade. Então, vamos lá. Estamos pensando aqui, a concentração plasmática, quando vai um intervalo, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1, na hora que chegar em meio, né, da concentração, eu vou ter metade. Então, vou tentar extrapolar isso aqui, Vamos colocar aqui, 1. Deixa eu pôr uma outra cor aqui, um azul, para poder ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou ver aonde que esse ponto bate aqui na curva. Tá? E depois vou aqui em meio, que é metade dessa concentração. Olha lá. E vou ver onde que esse valor vai dar aqui também. Aqui, gente, aí eu calculo, eu vejo aonde... Ops, não era isso que eu queria, não. Eu vejo aonde que esse ponto que eu interceptei aqui, ele vai ser visualizado na curva de tempo, né? Então, vamos jogar aqui para baixo. Vamos projetar aqui para baixo. Aonde esses dois pontos são encontrados.
ficou longe, ficou fora da minha curva aqui, por isso que era importante a gente ter projetado mais aqui. Então, vamos pôr aqui, ó, isso aqui é 5, 6, aqui vai dar mais ou menos 7, né? Aqui seria 7, ó. Beleza. Então, ó, aqui eu vou dizer que eu tenho, ó, se cada quadradinho de 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, né? 60 minutos, é 1 hora nesse intervalo, não é isso? É 1 hora de intervalo. Se eu tenho, então, 60 dividido por 5 quadradinhos, dá 12 minutos cada quadradinho desse aqui, aproximadamente. Então, vai ser, aí no caso, vai ser 12 para as 3, né? Ou seja, vai ser 120 menos 12. Então, 108 minutos aproximadamente aqui. Ou 1 hora e alguma coisa. Vamos colocar em minutos aqui, vai ficar mais fácil da gente medir. 108 minutos. E aqui, ó, 60 também, vamos considerar que está faltando, né, 6 horas, 6 vezes 60, 360, menos 12 aproximadamente também. Então, aqui vai ser 348 minutos. Tá. Então, o tempo de meia-vida foi justamente esse intervalo de tempo em que a concentração plasmática demorou para poder cair pela metade. Então, aqui, ó, é só subtrair um do outro. Então, meu T meio vai ser igual a 348 minutos dividido não, menos, dividido, menos, deixa eu até colocar no lugar certo aqui. Então, é 348 minutos menos 108 minutos, tá? Então, nesse caso, 348 menos 108 igual a 240 minutos. Então, meu T meio é igual a 240 minutos ou 4 horas. Beleza. Ups. Tem esse probleminha aqui. Ou 4 horas. Então, aqui nós encontramos o tempo de meia-vida desse fármaco aí que foi dado. 4 horas. Qual que era a outra coisa? Ah, vamos lá, vamos voltar lá. Então, esse tempo decorrido é o tempo de meia-vida. Quando a gente fala de constante de eliminação, vamos voltar aqui. Constante de eliminação, lembra, né? É o tempo de meia-vida, né? Que divide, então, essa constante, esse valor constante, esse número aqui, que é uma constante relacionada com o ritmo de filtração glomerular do indivíduo normal. Quando não é normal, quando a pessoa tem um problema renal, aí ele tem que cair naquelas formulinhas que nós trabalhamos de ajuste de dose para esses pacientes. Então, vamos lá. Ó. Então, a constante... Sim. Oi. Desculpa interromper, essa forma não ficou clara para mim. Volta lá, fazendo um favor. Sim, claro. Da constante de eliminação. Uhum. Então, a constante de eliminação, ou QEL, corresponde à fração de fármaco eliminado por unidade de tempo e equivale ao declive da reta. Então, eu tenho duas maneiras de calcular. Você não falou que a constante para mim eu entendi que seria sempre já esse número, 0,693. Não, esse é o valor que vai me dar a constante. O valor é esse. Esse valor, ele é um valor calculado a partir do clearance de creatinina de uma pessoa normal. Então, esse aí é o clearance de creatinina, esse valor que é fixo, Isso. A constante. Isso, porque ele é que vai... porque cada fármaco tem uma constante de eliminação diferente. Eu não tenho uma constante única. Agora, o clearance... Mas esse clearance é o mesmo, para todos os fármacos. Isso, da creatinina, porque para uma pessoa de função renal normal, o ritmo de filtração da creatinina médio é esse daí, tá? Esse valor vai ser o
utilizado para levar em consideração essa velocidade de eliminação que o rim é capaz de produzir. Na verdade, não é só o clearance renal. Por causa disso. Na verdade, não é só o clearance renal. É o clearance renal, é o clearance total, porque entra aqui também a taxa de biotransformação. Então, é o clearance total da creatinina. Tá? Bom, beleza. Então, eu tenho duas formas para calcular isso, que teoricamente tem que dar um valor aproximado. Uma é usando, como eu obtive agora, eu obtive o tempo de meia-vida, consegui obter lá de 4 horas. Então, eu faria isso, né? Usaria essa constante aqui e dividiria pelo tempo de meia-vida e eu conseguiria a minha constante de eliminação daquele fármaco que está sendo utilizado. Tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é através do próprio gráfico, porque a constante de eliminação é uma divisão, então, dos deltas, né? Delta T sobre delta de tempo, né? E o delta de concentração plasmática. Então, eu obteria também. Aqui, no caso, nós vamos fazer, cadê o nosso gráfico aqui? Né? Então, eu poderia obter, né? Aqui, deixa eu pegar aqui a minha canetinha vermelha. Aqui eu tenho um delta de concentração plasmática, não é isso? Delta do log da concentração plasmática. E aqui eu tenho o delta de tempo. Nesse caso específico, nós já obtivemos o tempo de meia-vida. Então, a minha constante de eliminação, né, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a 0,689, eu nunca lembro de cabeça. É 93. 93. Dividido pelo T-meio. T-meio nós já temos. Então, ó, a constante de eliminação, e T-meio está em horas, né? Vai ser igual a 0,693 dividido por 4 horas. Então, minha constante de eliminação nesse caso, deixa eu só fazer aqui no calculador. Então, ponto 693 dividido por 4 vai ser igual, então a constante de eliminação para esse fármaco, para outros fármacos vai ser diferente, cada um vai ter um tempo de meia-vida próprio, né? Vai ser de 0,173. O quê? Né? Aqui, no caso, horas, né? Beleza? Então, essa é a minha constante de eliminação. Para esse fármaco. Se eu pegar um... Oi. A constante de eliminação, ela é sempre calculada em horas ou ela também pode ser em minutos? Pode ser em minutos. Aí você pode só fazer a conversão. Não, isso daqui é em horas, e aí você vai fazer a conversão para 60. Tá? Entendido? Ok. Bacana? Bacana. Agora vamos à próxima aqui. Licínio, bom dia. Deixa eu te perguntar. Eu achei que esse Kel, eu também fiquei em dúvida. Eu achei que ele fosse assim. Por exemplo, o 50%, a metade, dividido pela metade, normalmente seria o quê? 25%, né? Como é que é? Não entendi. Eu achei que o Kel, igual você, o tempo de meia-vida, por exemplo, o tempo de meia-vida é 50%. Aí, desse 50% é o tempo gasto para a concentração plasmática cair 50%. Estava em 1, passou para meio, certo? Isso. Uhum. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Aí eu tenho que jogar aqui no eixo do Y aqui. Tá, do logaritmo, né? Exatamente. Não, do logaritmo aqui, a concentração, né? Não. É logaritmo. Para cair, então, para calcular em tempo, porque aqui eu estou na escala, de concentração, log de concentração da dose, né? E aqui, log da concentração plasmática, na verdade. E aqui eu estou em log estou em tempo, em horas, entendeu? Então, aqui está até errado, viu, gente? Espera aí deixa eu corrigir isso daqui. Não é log de dose, é log da concentração plasmática. Tá? Porque senão depois sai errado lá. Que é log da concentração plasmática, log de C, tá? C na escala logarítmica. Ok?
Então, o tempo que gastou para cair pela metade, né? Então, eu vou pegar um trecho reto, o tempo que caiu a metade, eu vou calcular, então, né? Eu vou ver aqui no eixo né, que está representada a hora, que minuto que bateu aquilo, né? Que hora que bateu aquilo. E vou depois achar aonde que estava lá, caiu pela metade, aonde que caiu aqui. E vejo a diferença entre eles. O intervalo de tempo é que me dá a meia-vida, né? Uma coisa interessante, só para poder completar esse raciocínio aqui para vocês. Vocês lembram quando a gente falou aí de dose múltipla, né? Dose múltipla, ela é baseada também em tempo de meia-vida. E aí a gente trabalha da seguinte forma, né? Eu vou, só para poder fazer um gráfico, isso aqui não tem precisão nenhuma não, tá? É só para poder a gente entender a lógica do negócio aqui. Por exemplo, eu dei para um fármaco por via oral para um paciente, tá? Ele, né, descreveu aquela dinâmica que a gente já viu. Ele sobe, alcança um platô e depois ele decresce, tá? Então, a concentração plasmática, vamos dizer que aqui era, sei lá, 1, tá? Na hora que ela chegar em meio, né, saiu de 1. Na hora que ela chegar em meio aqui, esse intervalo vai ter sido, né, esse intervalo de tempo aqui que demorou para isso acontecer, né, daqui para cá, esse intervalo de tempo é o meu T meio. Ok? Então, esse intervalo aqui é que vai me dar, né? Então, caiu de 1 para cá e para lá. Isso é que vai me dar meu tempo de meia vida. No caso ali, nós estamos fazendo a escala logarítmica, porque na escala logarítmica me dá maior precisão. Ops, não era isso que eu queria, não. Me dá maior precisão nesse caso. Agora, quando eu vou fazer em dose múltipla, e eu passo a administrar um medicamento em dose múltipla, baseado no tempo de meia-vida. Então, vamos entender aqui uma coisa até bacana da gente entender isso. Ó. Vamos supor que o meu medicamento é um ácido acetilsalicílico, dado por via oral para o paciente, a cada uma, né? Eu estou querendo fazer uma anticoagulação nesse sujeito, e eu vou dar aí no tempo de meia-vida do AS. Então, eu dei 100 miligramas, e o intervalo, estou respeitando o intervalo posológico do tempo de meia-vida. Vamos dizer que é 4 horas. Ok? Beleza. Então, se eu ficar dando 100 miligramas a cada 4 horas, eu vou matar esse paciente, porque eu vou intoxicar ele. Será? Vamos ver como é que isso aqui vai responder. Olha, depois de uma meia-vida, depois de 4 horas, quanto que eu vou ter desse fármaco no organismo do sujeito? 50. Oba, beleza, 50 miligramas. Né? Então, ó, aqui vamos dizer que eu tenho 50 miligramas. Administrei de novo, vai subir, só que agora eu tenho 50, eu dei mais 100, não é isso? Estou dando mais 100. 100, então eu vou acrescentar mais 100, a segunda dose, depois de 4 horas. Então, agora eu vou ter 150, concorda? Sim. Ó, subiu. Beleza. Depois de uma meia-vida, né? Depois de uma meia-vida, quanto que eu vou ter no organismo desse sujeito? 75 miligramas? Uba, isso mesmo, 75 miligramas. Eu administrei mais 100, não é isso que eu estou falando, que eu estou administrando um a cada intervalo? Agora tem nós tem 175 miligramas. Agora a conta já começou a ficar mais difícil, né? Então, ó, 175, depois de uma meia-vida, eu vou ter a metade, não é isso? Então, eu vou ter 86. Não, desculpa, 86 não, eu digitei errado aqui. Não pude... Então, 87,5. 87,5. Mais 100, 187,5. Depois de uma meia-vida, 187,5 dividido por 2. 93,75.
tá? Aqui, depois, né, mais 100, então 193,75. Então, ó, 193,75 dividido por 2, 96,875. Beleza. Acrescentei mais 100. 196,875. 196,875 dividido por 2, 98. Vocês estão percebendo que está ficando mais próximo um do outro aqui? Ó? Já não está essa distância toda? Então, eu vou somando. Mas vai chegar essa dose de 100 no total de novo? Aí que é o negócio. Aqui, ó, nós vamos chegar no valor que vai ficar próximo disso, né? Quando eu der 100 aqui, né? Então, aqui eu já tenho, ó, uma meia-vida, né? Uma meia-vida, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas, 4 meia-vida, 5 meias-vidas, 6 meias, 7. Estou pulando para 7 direto aqui. 5 meia-vidas, 6 meias-vidas. Aqui, ó, quando eu chegar por volta da 8ª meia-vida, que eu estou administrando isso daqui, eu vou chegar na concentração do estado de equilíbrio. Vocês lembram que a gente falou isso na aula passada? Ou seja, eu vou chegar no momento onde a quantidade que está entrando e a quantidade que está saindo naquele intervalo é mais ou menos a mesma. Ou seja, né, vamos pressupor aí, em torno de 100 miligramas. Então, eu dou 100, a pessoa fica com 200, daí é uma meia-vida, ela vai estar com 100. Eu dou mais 100. E assim eu fico fazendo aquela dose de manutenção por um período prolongado, né? Então, para tratamento, às vezes, crônico. Óbvio que para o AS a gente não faz isso. Por quê? Quando eu aumento esse intervalo, quando eu distancio, eu vou conseguir essa concentração no estado de equilíbrio em valores mais baixos. Isso é óbvio. Agora, se eu quiser fazer a pessoa chegar na concentração do estado de equilíbrio, vamos ver quem me dá uma solução boa para isso. Se eu quiser fazer a pessoa chegar na concentração do estado de equilíbrio e não quiser gastar 8 meias-vidas, o que eu faço? Aumenta a eliminação ou a biotransformação do medicamento, não? Não, mas aí eu vou acelerar a eliminação, é pior, velho. Ah, tá. Diminui o tempo, Licínio, da dosagem. Posso diminuir o tempo, né? Mas se eu quiser o mais rápido que eu conseguir aqui, como é que eu consigo fazer isso o mais rápido possível? Aumentar a dose? Aumenta a dose, eu dobro a primeira dose. Vocês já ouviram falar de dose de ataque? Sim. Então, se eu der 200... É isso, eu estou dando 100, né? Hã? Na digoxina tem isso, dose de ataque no caso do idoso. Eu estou dando 100. Na digoxina tem que tomar cuidado com isso. Eu estou dando 100 a cada meia-vida. Se eu der 200 na primeira dose, tá? Se eu der 200 na primeira dose, daí uma meia-vida eu vou ter 100. Aí eu dou mais 100, eu já mantive, eu já cheguei na concentração de estado de equilíbrio logo depois da primeira dose. Então, isso dá para fazer, mas tem que tomar cuidado. Digoxina é uma que a gente falou aí já até adiantamos, que tem uma margem de segurança muito estreita, então tem que tomar cuidado de fazer isso. Não, é porque eu estava lendo lá e eu falei assim, nossa, dose de ataque, aí tem a dose de manutenção. Isso, e a dose de manutenção... A dose de manutenção nós vamos trabalhar aí a medida do nosso objetivo. Tem a dose letal, né, Licínio? Então, não pode chegar na dose letal. A concentração de estado de equilíbrio, que é essa daqui, né, o steady state, né, essa daqui de baixo, ela não pode estar dentro de faixa tóxica, né? Ou seja, que produza toxicidade no indivíduo. Então, isso daí é uma maneira da gente antecipar. Para antibiótico, a gente costuma fazer isso. Vocês já perceberam? Por exemplo, a azitromicina, hoje em dia eles mudaram um pouco a posologia, mas antigamente a azitromicina se tomava 3 dias só. Quando passar para 5 dias, era o seguinte, eram 3 comprimidos que vinha na cartelinha, inclusive.
você dava um comprimido de 500 miligramas no primeiro dia e depois mais 4 dias, meio comprimido meio comprimido, né, que dava 250 miligramas. Então, isso para poder você dava essa primeira dose, que era a dose de ataque, né, subia a concentração plasmática e depois você fazia a manutenção por mais 4 dias. Hoje em dia já estão prescrevendo 500 miligramas por 5 dias. Né? Então, quer dizer, já está... já mudou. Mas há essa possibilidade. Quando você quer um resultado mais rápido, como é o caso, por exemplo, de antibiótico, em antibiótico você quer que a resposta terapêutica seja mais rápida possível, porque a pessoa está com um processo infeccioso, uma das soluções é fazer dessa forma. Entendido? Vejamos aqui. Então, agora deixa eu ver se tem mais um exercício aqui. Esse foi aquele que a gente resolveu. Esse também nós resolvemos. Eu acho que agora é só aquele que eu deixei de exercício mesmo para Não, você. tem no slide 26, professor. Esse daqui. O clearance total de um fármaco administrado por via endovenosa a uma taxa, né, de 0,4 miligramas por minuto, que produz a concentração de equilíbrio, né, melhor dizendo, perguntando qual o clearance total de um fármaco administrado por via endovenosa a uma taxa de 4 miligramas por minuto e que produz a concentração no estado de equilíbrio, né, com steady state, de 6 miligramas por litro no plasma. Bom, vamos aqui às nossas formulinhas, né? Então, estou dizendo aqui, ó, eu tenho... Vou copiar ela para cá. Usar o nosso de cá, que ele aqui ele permite eu colar essas... Permite, mas não permitiu aqui não. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, não quis. Pronto, a concentração do equilíbrio é igual a... Quem dita para mim aí? Ao R0, que divide... Dividido por clearance total? Por clearance total, né? Pelo clearance total. Nós estamos perguntando justamente qual que é o clearance total aí, né? Mas a gente tem outros valores aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar eles aqui também. A outra fórmula que desdobra essa daí é a concentração do equilíbrio é igual ao R0 dividido. Aí eu desdobro essa questão do clearance total, que vai ser lá o 0,693 dividido por... Não, vezes, né? Porque nós estamos invertendo. Vezes... Deixa eu pôr um X aqui. Vezes o VD dividido pelo T meio. É isso? Beleza. Bom, no caso aqui, nós estamos pedindo o quê? Estamos pedindo, a gente tem, vamos ver o que a gente tem. A gente tem o R0, então aqui, né? Esse daqui já está resolvido. E nós temos, espera aí, cadê? E nós temos a constante de eliminação. Então já ficou resolvido, não precisava nem, é só inversão de fórmula mesmo. Né? Então, ó, o R0 é 4 miligramas por minuto. Vamos escrever lá. Então, R0, deixa eu ampliar aqui. Professor, só uma dúvida. Tem a fórmula, né? O C igual ao Rho dividido por clear total. Não podia ter usado essa fórmula, não? Já que C é o quê? É porque o senhor colocou... esse primeiro aí não poderia ser usado. Não, vocês não querem no clearance total? Pode usar. Pode, não pode? Porque aí era só... Estou falando, justamente,
O R0 aqui é de 4 miligramas por minuto, não é isso? Uhum. O outro, a concentração no equilíbrio, quanto que eu dei lá, é 6 miligramas por litro. Por litro. Essa daqui é só fazer inversão de fórmula, né? Então, ó, aqui está sendo dividido, passa para lá multiplicando, só isso, né? Então, ó, CE vai ser, né? Aqui está sendo dividido, né? Eu posso passar para cá ou inverter, né? CE, a formulinha está aqui, né? RO, então é 4 miligramas por minuto. Não, CE eu já tenho aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, CE é 6 miligramas por litro, é igual a 4 miligramas por minuto, dividido pelo meu CL total, né? O CLT, né? A clearance total, que é o que eu estou procurando, que é a minha incógnita. Não é isso? O tempo aqui, ó, o clearance total vai ser, lembra, né? O clearance total é a quantidade de plasma que vai ser eliminada vai ser limpa, depurada por minuto. Então, os miligramas vão ser cortados, né? E vai sobrar, então, litros por minuto, né? Que vai ser o meu clearance. Ok? Bom, passei para cá. Eu estou 6 miligramas por litro. Esse daqui passa para cá. 4 miligramas. Aqui está dividindo, né? Aqui tem que passar multiplicando, né? Não. É dividindo mesmo. É. O outro é que multiplica. Passaria multiplicando para cá, o outro passaria para lá dividindo. Só que está ao contrário, né? É 4. É 4 dividido por 6. Miligramas por minuto, dividido por 6 miligramas por litro. Por litro. Miligrama cortou, então minuto, né? Litro por minuto. Vai ser a fórmula geral. Então, 4 por 6, quanto que deu essa conta aí? Deu 0,66 aproximadamente. 0,66, o quê? Litros por minuto. Como a gente pode dar aqui em ml, né? Então a gente pode multiplicar isso por 1000, não é isso? Então, 1, 2, 3. Então seria 60 ml por minuto. Isso significa o quê? Que o meu sangue é limpo, né? Meu clearance total, né? O clearance total vai ser o quê? 66 ml de sangue vão ser depurados, vão ser limpos a cada minuto que passa. Não seria 660, não, professor? Oi? Não seria 660, não? Eu achei 660. 1, 2, 3. Não, isso, tá certo. Conversão aqui. 1, 2, 3. 660 ml por minuto. Perfeito. Então, ó, cada minuto que passa, o sangue está sendo limpo dessa quantidade. Por isso que eu tenho que manter uma taxa de infusão de 4 miligramas por minuto para alcançar a concentração, ou manter a concentração plasmática em 6 miligramas por litro. Tá? Então, levando em consideração que meu sangue está sendo limpo, né, nesse ritmo aqui, né, eu tenho que continuar infundindo nessa taxa para que essa concentração aqui seja mantida. Ok? Entendido aí? Esse é o conceito dessa concentração de equilíbrio, né, e dessas taxas de infusão. Lembrando, isso funciona para administração contínua, né, intravenosa contínua. Quando é oral,
a gente vai usar mais ou menos aquela dinâmica que eu visualizei ali com vocês no gráfico, né? Então, qual que é a concentração no estado de equilíbrio que eu estou utilizando? Aí eu tenho que ver qual o intervalo de meia-vida, se eu vou usar o intervalo de meia-vida, se eu vou usar uma dose diferenciada. Então, isso tudo aí a gente vai fazer, né, meio que empiricamente mesmo, se eu quiser uma concentração por via oral também, né, que alcance um estado de equilíbrio. Lembrando, na concentração oral, eu não vou conseguir uma concentração constante, né, daquele fármaco no organismo. Eu vou ter picos e vales, né? Mas a média ou a concentração de estado de equilíbrio ela vai estar oscilando dentro de uma faixa terapêutica, que a gente chama de janela terapêutica, né, gente? Aquilo que a gente falou, tem vários conceitos, né, e tal. Então, muita gente fala de janela terapêutica quando quer falar de margem terapêutica, margem terapêutica, ou margem de segurança, fala de janela terapêutica. Não é. Janela terapêutica é a concentração, né? Então, eu estou flutuando aqui, está entrando e saindo. Essa concentração aqui, né, eu mantendo o meu fármaco oscilando dentro dessa faixa, eu tenho a ação terapêutica desejada, né? E assim funciona para medicamentos de via oral, como é o caso de medicamento antihipertensivo, medicamento para diabetes. Então, eu vou sempre manter dentro de um valor oscilante aqui, que é a janela terapêutica. Acima disso, eu já começo a apresentar efeitos tóxicos. Não que não apareça nenhuma reação adversa aqui, como a gente falou, né? Você não conhece, pode pegar qualquer bula de medicamento, você não vai conhecer nenhum fármaco, não vai encontrar nenhum fármaco que não apresente nenhuma reação adversa, né? Mesmo que a incidência seja pequena e tal, mas sempre tem. Por quê? Normalmente está dentro, né, dentro dessa janela terapêutica, eu encontro também doses que vão apresentar algum efeito adverso, né? Mas eu posso chegar a doses tóxicas, né? Subindo, indo além desse valor da concentração plasmática. Na infusão contínua, aí não, né? Na infusão contínua eu dei um valor, ele decai um pouco por causa daquela questão da distribuição e depois eu consigo ir mantendo essa taxa de infusão. Isso acontece muito, um dado interessante, acho que eu já falei isso com vocês, em cirurgia, né? Quando o anestesista, por exemplo, vai manter a sedação de uma pessoa durante o intervalo anestésico, né? Ou da cirurgia. Só que aí eu tenho que tomar um cuidado, né? Vocês já devem ter visto casos aí de pessoas que morreram durante lipoaspiração. O que eu falei aqui? Eu acho que eu contei isso para vocês. Nossa Senhora. O que acontece? Né? É justamente isso. Durante a lipoaspiração, ou essas cirurgias de retirada de tecido adiposo, eu tenho um desequilíbrio. O anestesista deu lá a dose e começou, então, houve aquela saturação e ele começou a manter uma taxa de infusão contínua aqui. O que aconteceu? Nessa distribuição, nessa fase de distribuição, esses anestésicos, que são voláteis e profundamente lipossolúveis, né, porque eles passam facilmente a barreira hematocefálica, eles têm tendência a distribuir, né, a distribuição deles, ela vai muito para o tecido adiposo. O tecido adiposo, normalmente, é o tecido de reserva. Então, quando a concentração plasmática começa a decair no sangue, mesmo quando o anestesista para de infundir, né, para de usar esse anestésico, ela ainda se mantém um tempo, porque está abandonando o tecido de reserva. Esse estoque que foi desenvolvido aqui, ó, nessa fase alfa, né, ela mantém. Então, interrompi aqui foi interrompido, aqui parou de administrar. Ainda vai ter um tempo antes dela começar a decair. Beleza. Na hora da cirurgia, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando tecido adiposo. Então, em dado momento, essa taxa de infusão que está mantendo equilíbrio com o tecido adiposo, ela pode
descompensar e começar a subir. Aí a pessoa entra em coma, morre por acidente anestésico. Vocês podem ver que a maior parte dessas cirurgias, a pessoa ou morre de acidente tromboembólico, por causa de formação de êmbolo lá, né, de coagulação sanguínea, ou acidente anestésico. A cirurgia em si não é o problema, né, é a anestesia e a consequência, né, que pode ter de coagulação aí na doença, no pós-operatório, melhor dizendo. Então, essa concentração que se eleva aqui, ela está se dando porque eu alterei o parâmetro de distribuição, eu tirei o tecido de reserva, então a concentração plasmática está aumentando. Por isso, é muito importante o anestesista conhecer de farmacocinética também daquele fármaco, né? Daquela anestésica que ele está usando. Aí ele vai ter que fazer um cálculo muito mais difícil, ele vai ter que pensar de uma maneira muito... Né? Lembrando dessas questões aqui, né? Qual que vai ser a taxa de infusão dele, né? Qual que é a concentração-alvo, mas por quê? Porque o clearance total está sendo alterado porque o tecido de reserva está sendo eliminado. Então, tem que tomar cuidado. Se cai o clearance total, obviamente que a concentração de equilíbrio, se eu diminuo esse valor, né? Pensa aqui, eu estou dividindo. Se eu mantenho a taxa de infusão e diminuo o clearance total, consequentemente, eu vou aumentar a concentração do estado de equilíbrio. Né? Eu vou subir esse valor. Então, se ocorre algum problema renal durante, né, uma falha renal, um problema hepático durante o processo, também vai ocorrer esse aumento da concentração do estado de equilíbrio. Então, isso é muito bacana. Na minha época de mestrado, nós fizemos uma disciplina que era só de farmacodinâmica, farmacocinética. A gente passou praticamente mais de uma semana abraçado com um cachorro, né? A gente fazia em cão. Então, eu chegava lá de madrugada, né, lá no ICB, administrava medicamento de diversas vias diferentes, via oral, via intramuscular e via endovenosa no cão, e ia colhendo o sangue, depois fazendo doseamento e fazendo essas curvas, desenhando essas curvas, para poder ver como que era a cinética e distribuição no cão. Nós descobrimos, um dos cães que a gente estava trabalhando com ele lá, ele estava com insuficiência renal. Nós fomos descobrir isso depois, né? Porque o parâmetro dele estava dando muito alterado. Então, aí nós fizemos clearance de creatinina nele lá, né? E verificamos que ele estava com insuficiência renal. Coisas assim que só na prática que a gente acaba, né, vendo acontecer mesmo. Tá? Beleza? Vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Então, vamos lá. Então, visando o controle da insuficiência cardíaca do paciente tal, 88 anos, nós vamos fazer algumas alterações aqui. Eu vou considerar, então, a digoxina nos dois casos aqui, ó. Ah, tá, mas aqui já estava, né? Ah, aqui não, vamos colocar aqui. Vamos fazer uma alteração, que a gente faz uma questão nova. Digoxina (0,25, que é a dose da digoxina, miligramas. Entretanto, o hospital só dispõe do momento de digoxina elixir 0,5 miligramas por ml. Sabemos que o F do comprimido de digoxina é igual a tal, esse aqui ficou igual, né? Fazer o ajuste para o paciente. Bom, primeiro, nós vamos fazer o ajuste para insuficiência renal, ok? Então, vamos lá. Então, vamos usar a calculadora lá, a gente já fez o ajuste e vimos que vamos apagar esse 0,75, que não é isso aqui mais. Né? A dose normal, ou seja, o quantitativo normal, é 0,25 miligramas o comprimido de digoxina. Vamos fazer aqui, calcular coisa, beleza. Calcular. Olha só. No caso específico da digoxina, que, como eu falei, tem uma dependência maior da excreção renal, ou seja, o clearance dela depende muito da função renal, o fator de ajuste vai para 2,93, enquanto o da digitoxina é de 1,25.
Isso na situação dessa paciente que está com uma creatinina de 4. Então, né, com uma insuficiência renal grave aí. Aqui, ó, eu estou fazendo então a substituição pelo que o comprimido disponibiliza, ou melhor dizendo, pelo que o comprimido tem. Ele tem 0,25 miligramas. Então, nesse caso, a paciente teria que tomar 0,09 miligramas. Olha só, olha a diferença, tá? Beleza, vamos ver lá. Então, voltemos lá à questão. Então, a minha paciente, né, ela teria que tomar, o meu objetivo é que ela tomasse 0,9, né? 0,9 miligramas. Isso com o comprimido. É isso? Ó, um comprimido, entretanto, ele não me dá 100%, ou ele não me entrega 100% daquilo que ele tem, né? Então, desse 0,09 que eu tomo naquele comprimido, que ela tomaria naquele comprimido, né, ela receberia apenas 75%, ok? Então, como o F para o comprimido é igual a 0,75, eu teria que ajustar esse valor aqui ainda mais, ou seja, seria apenas 3/4 disso daqui. Vamos lá. Então, 0,09 vezes 0,75. Então, ó, com F, gente, fica mais fácil, é só multiplicar esse valor pelo F, que vocês já vão ter o valor direto, tá? Então, ó, vai dar lá, ó. Então, eu teria que dar para essa paciente, na verdade, ou seja, o meu objetivo terapêutico com essa paciente é que ela tenha disponível no seu sangue, no seu plasma, 0,0675 miligramas realmente disponíveis. Então, esse passou a ser o meu alvo. Ok? Beleza. Só que eu não tenho comprimido. Eu tenho o elixir. E o elixir eu vou ter um F de 0,75. Ou seja, né, para disponibilizar cada ml de elixir tem 0,05 miligramas em 1 ml. Só que, na verdade, ele entrega apenas 0,85. Então, desses 0,005 miligramas, com um F igual a 85, a 0,85, só multiplicar lá, 0,05 vezes 0,85, ele vai me dar disponível mesmo 0,0425 miligramas. Ó, eu quero isso de carro, esse é que é o meu objetivo. Mas cada ml que eu der, eu vou dar isso de cá. Tá? Então, olha lá. Se em 1 ml eu disponibilizo 0,0425 miligramas de digoxina, para essa paciente insuficiente renal, eu quero dar apenas 0,0675 miligramas. Tá? Quanto que eu vou ter que medir ali em ml para conseguir esse objetivo terapêutico? Então, ó, é isso, né? Esse valor vezes 1 dividido por 0,0425. Então, 0,0675 dividido por 0,425 vai me dar 1,05
588. 1,59 ou aproximadamente 1,6 ml do elixir. Entendido? Nossa, super tranquilo, professor. Ficou mais tranquilo dessa forma? Nossa. Resolvida aí a questão? Vocês desculpem mais uma vez, estou pedindo aí, porque eu abri um arquivo, era outro, e, bom, de qualquer forma, aqui, né, tinha um errinho de digoxina por digitoxina, então vamos considerar tudo digoxina, lá, aí fica esse exemplo aí para vocês aí já. Eu vou inclusive, já colocar esse quadro lá também, e já finalizo a aula aqui, gravo e já subo ela para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu, professor? Gente, grande abraço, então. Tchau, tchau, até mais. Até. Tchau, Virgínia, até mais. Tchau, tchau.